como a corrupção e a usurpação, o que tira o mérito da conquista, porque ele se desviou dos valores morais tão necessários ao desenvolvimento humano. Outra forma de vencer na vida é aquela que, também pelo esforço intelectual, os homens assumem que são imperfeitos e que necessitam vencer esse mal. E nesse caso a vitória se apresenta como a que foi obtida sobre o próprio ego. É o modo de vencer que começa numa encarnação e extrapola a vida material, se tornando um patrimônio do espírito. É uma conquista que se propaga pela eternidade, contando com as bênçãos divinas. O sucesso, ou as vitórias material e espiritual, por conseguinte, embora pareçam desassociadas, são complementares no caminho da evolução, convergindo para o mesmo ponto, que incorpora a moral elevada, o amor próprio, o amor ao próximo e o senso de caridade. Porque essas qualidades são os determinantes para que os homens sejam, verdadeiramente, vitoriosos na matéria e no espírito. E preciso assimilar os ensinamentos. Petron. O momento difícil pelo qual a Terra atravessa, exige dos homens intensa reflexão sobre as imperfeições que rondam pelo planeta. São problemas causados pelos próprios homens, que por se concentrarem egoisticamente nos interesses pessoais, esquece que a maioria da humanidade carece de alimentação, de saúde e de educação. Muitos daqueles que tanto condenaram a existência de campos de concentração no século XX, estão agora, à distância, patrocinando situações similares nas regiões mais pobres. A grande diferença é que não existem cercas ou guardas, mas o sofrimento é similar. Pobre é a humanidade, é opressora e ao mesmo tempo a vítima dos próprios atos. Mas o que assusta é a capacidade de tantos, que sofreram, se tornarem ferrenhos intransigentes que, indiretamente por atos inconsequentes, causam inúmeros males. Isso significa que apenas passaram pela provação, porém não assimilaram os ensinamentos que dela partem. Perderam tempo e ainda adquiriram novos karmas. Por essa razão, eu lhes recomendo que ao passarem por provações, tirem momentos de reflexão e de meditação, para avaliarem se já não fizeram com outros o que estão passando. Ou se até já desejaram ou pensaram em fazer com outros. Porque se não encontrarem a resposta, é porque trazem o problema de outras vidas. Sejam resignados e tirem as lições do karma. O essencial, no entanto, é que aprendam e assimilem o aprendizado. Para evitar que, no futuro, renovem o sofrimento, pela imaturidade de não entenderem que o objetivo da provação é torná-los homens de bem, e não seres irracionais e vingativos. Autoflagelo. Quetzalcoatl. Existem muitos homens sobre a Terra que não toleram, ou não querem, descobrir que adotam comportamentos inadequados. O problema ainda se torna maior, quando comparam o que fazem com exemplos de amor e de brandura que partem de outros. Sentem-se agredidos por essa constatação, e disparam sentimentos de rancor para aqueles que emanaram os bons exemplos. O que precisam ver é que se estão incomodados com as boas ações praticadas por outros, é porque, na realidade, descobriram que não são capazes de agir da mesma forma. Seja por acomodação ou por não terem mesmo conhecimento para tal. E o ódio que irradiam é contra o próprio ego, apesar de pensarem que o estão direcionando para outros. Isso ocorre com ações do cotidiano, em vários campos da vida, incluindo os sentimentos afetivos e religiosos. O despertar surge no momento da constatação de que existe um hiato entre o que fazem e o que outros fazem melhor. Então, ao invés de avaliarem as diferenças através da autocrítica, para saber onde erraram, remediando o que for preciso, preferem continuar exalando o ódio, que, na prática, é sinônimo de inveja e de desrespeito. Não é muito difícil prever o destino dos que agem assim, porque estão realimentando os erros e as imperfeições. E tais imperfeições são passos largos na direção de amarguras na vida e de doenças. Frutos da permanente inalação do veneno,
que não conseguiram extirpar do próprio ser. Pequenos déspotas. Unei. O cotidiano nos mostra que existem muito mais déspotas chefes de família ou que ocupam os chefias no trabalho, do que aqueles que dirigem governos. E esses pequenos autocratas aqui, utilizando-se de um poder temporário, que lhes foi concedido por Deus para aprenderem a usá-lo, causam tantos infortúnios aos irmãos que deles dependem. Os homens costumam confundir firmeza com agressividade e opressão. Não entendem que podem e devem ser firmes, porém tendo amor no coração e respeitando o livre-arbítrio de seus irmãos. Esse é um desafio que precisam aceitar, o de desvincular a força de vontade da força bruta. Pois, dessa forma, não estarão apenas rejeitando a hostilidade existente em seus espíritos. Estarão, principalmente, externalizando bons exemplos de confiança e de amabilidade, os quais provocarão o respeito e a admiração dos irmãos que os cercam. Eles passarão a vê-los como exemplos a serem seguidos, e não como tiranos que vivem sob a égide do ódio e do desprezo. Atributo congênito. Dr. C.G. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Essa máxima tem várias aplicações. Uma delas, diz respeito ao exercício da mediunidade. Como sabem, todos os homens são médiuns. Todos possuem algum grau de sensibilidade espiritual, que já lhes aflora de maneira intensa ou mesmo de modo suave, podendo, nesse último caso, passar-lhes desapercebida por uma existência. A mediunidade é, portanto, um atributo congênito a todos os seres humanos. Sendo assim, Deus está convocando todos os homens, sem exceção, a se unirem na tarefa da descoberta do amor e da prática da caridade. É uma chance concedida a todos, independente do credo religioso que professam, no sentido de que se integrem ao universo de paz e de luz existente em suas próprias almas. Entretanto, para atender essa chamada, cada homem precisará cuidar de forma inequívoca de sua reforma interior. Deverá ter a honestidade e a coragem de identificar suas faltas e imperfeições, tendo força para dissipá-las, substituindo-as em definitivo pela chama divina que já os acompanha desde a criação. Esse é o modo pelo qual o exercício da caridade terá sentido amplo. É quando o verdadeiro trabalhador sabe que para doar mais e melhor precisará ter o mérito de receber. Dessa forma, ouçam o chamado do Pai. Porém saibam, que Ele não lhes concede apenas a chance de serem chamados dos. Muito mais, Ele lhes dá o direito de se escolheram pelo próprio esforço. Chama verde. Hilarion. Muitos irmãos me acionam, carentes e aflitos em busca da cura para seus males físicos. A chama verde é evocada frequentemente, como bálsamo aplacador dos sofrimentos decorrentes das doenças que se espalham pelo planeta. Mas ela não é a solução definitiva desses problemas, como muitos imaginam. É preciso que a verdadeira cura esteja na transmutação dos males, mediante o desejo firme e inequívoco de promover a benção divina do livre-arbítrio. O Pai disponibiliza a todos a energia cósmica capaz de realizar mudanças tão elevadas, que os irmãos muitas vezes dela não se beneficiam por não acreditarem na própria força interior. Para isso, será necessário descobrir o Pai Celestial que habita em suas almas. Será indispensável a conscientização de que o grande artífice das mudanças internas é você mesmo. Faça com que, ao evocar a chama verde, ela venha não para curar, mas apenas cicatrizar os males de um passado distante, já devidamente transmutado. Passeios inadequados. Nanak. Os momentos de sono são muito mais preciosos do que possam imaginar. São horas que, além de promoverem a recuperação física pelo descanso, possibilitam aos encarnados passeios pelos umbrais, através do espírito que se liberta temporariamente do corpo físico. Entretanto, é importante que saibam, não estar afastada a possibilidade de que tais passeios aconteçam em umbrais inferiores.
Isso porque o espírito costuma ser atraído para locais condizentes com a vibração que ele emana. Assim, indivíduos com desejos inferiores como o ódio, a vingança e a inveja, entre outros, durante o sono se agregarão a falanges espirituais com os mesmos sentimentos, em umbrais de sofrimentos, chegando muitas vezes às trevas. Quando isso ocorre, o encarnado acorda cansado, como se tivesse despendido muita energia durante o sono, além de visões que interpreta como tendo sido pesadelos. Esse fato implica numa questão séria a ser abordada. A de que a busca pela evolução espiritual, além de ser vital para cada um, também os afasta de sentimentos que os conduzem aos planos inferiores. Por isso é importante ainda que, antes de dormirem, programem o sono. Essa programação pode ser realizada através de orações e do desejo firme de que sejam orientados a umbrais superiores, onde poderão aprender com irmãos de luz, e até mesmo trabalharem na edificação de valores ali construídos. Sendo assim, encarem o sono como repouso físico, mas também como desenvolvimento mediúnico tão necessário ao conforto e à evolução do espírito. Guardião do próprio espírito. Atma. A sinceridade deve ser uma prática constante de cada um, quando através da meditação fazem autocrítica de seus atos e pensamentos. Pois descobrindo as imperfeições que maculam seus espíritos, precisam ser sinceros com vocês mesmos, quanto à necessidade de eliminá-las. Esta sinceridade está também em admitir que a verdade nem sempre agrada. E no momento que constatam isso, perguntem à própria consciência se estão satisfeitos em conviverem com imperfeições que já sabem existir, ou se estão tranquilos de saberem que nada fazem para transmutá-las. Notem que, ao descobrirem imperfeições, automaticamente vocês as plasmam, de modo que elas passam a fazer parte de seus espíritos como parasitas. E, então, questionem novamente a própria consciência se estão felizes em compartilhar um espaço interior tão sagrado com algo que lhes prejudica a evolução. O descontentamento com o próprio ser, nesse caso, é útil e necessário. Porque somente após a cura das enfermidades espirituais é que sentirão de novo bem-estar. Até que, renovados pela sinceridade, descobrirão outras enfermidades a serem combatidas. O resumo disso, em termos de consequências, e a transmutação dos males, é a busca da verdade pela sinceridade de admitir que são imperfeitos. Mas estarão, também, sendo os guardiões do espírito, honrando o compromisso assumido na reencarnação de defenderem e preservarem, pela força de vontade, o caminho que os leva a Deus. Pesadelos instrutivos. Anki. As viagens do espírito durante o sono possibilitam visões realísticas a respeito dos diversos umbrais. Como Jesus disse, a casa do Pai tem muitas moradas, e visitá-las lhes proporcionam a capacidade de comparar o que ocorre na luz e na escuridão. É bastante comum, ao acordarem, lembrarem de sonhos de certa forma aterrorizantes. Como, por exemplo, estarem caminhando em locais sombrios, principalmente de cidades, onde a escuridão às vezes não lhes permite enxergar o caminho. E quando encontram um mínimo de luz, são atacados por grupos que tentam aprisioná-los. Este, meus irmãos, é um dos umbrais inferiores, onde o sofrimento é intenso e os desejos carnais se manifestam de forma implacável e dolorosa. Reinam o vício, a escravidão e a maldade. Em geral, vocês conseguem escapar desse assédio, sentindo-se aliviados ao acordarem e constatarem de que tudo não passou de sonho. Será mesmo? Não esqueçam que para aqueles que insistem em manter negatividades e imperfeições, esse é o futuro após a vida material. Uma prévia lhes foi mostrada para que saibam o que espera aqueles que abominam Deus. Portanto, é melhor que tenham pesadelos instrutivos durante a vida material, para que sejam alertados sobre o pesadelo duradouro, que pode se tornar realidade na vida espiritual, e do qual,
não será possível e fácil despertar. Caridade discreta. Ato. O aprendizado é um ato contínuo. Todos estão sempre adquirindo novos conhecimentos. Porém, nem sempre é fácil entender o que a vida esclarece, ou assimilar tais conhecimentos. Pois é necessária a dedicação ao estudo, a meditação, a reflexão, na busca de parâmetros que proporcionem respostas às dúvidas e problemas. E o objetivo principal de tudo isso é a perfeição. E a descoberta das negatividades que nos atingem e como eliminá-las. Quando um homem decide combater a própria ignorância, está no caminho da luz que elucida. Mas quando ele ajuda outros a combaterem a ignorância, então está praticando a caridade. E essa ajuda não precisa ser necessariamente realizada através de demonstrações evidentes do que estão fazendo. Ela pode ser discreta, latente, através dos exemplos no agir, ou pela paciência com os que ainda não atingiram o saber. Porque o contrário disso, a impaciência, desestimula, envergonha, humilha, agrava a incerteza naqueles que já têm dificuldades de aprender. Coloquem-se, dessa forma, no lugar de seus irmãos que precisam de esclarecimento. E concedam, pela paciência, as chances que eles precisam para evoluir. A mesma paciência que vocês gostaram de receber quando estavam aprendendo. É caridade pura. Religião deturpada. Jesus Sananda. Existem inúmeros oráculos considerados sagrados, que representam as diversas religiões da Terra. Mas também existem inúmeras formas de interpretá-los. Os homens têm por hábito analisar esses textos sob o ponto de vista estritamente pessoal, atendo-se a seus interesses particulares e renegando a coletividade, que deveria ser beneficiada pelos bons ensinamentos. Assim, palavras de paz são transformadas em brados de guerra, bem como gestos de humildade dão lugar a manifestações de orgulho, transformando as religiões em meios de agressão. E por isso fazem tantas guerras em nome de Deus. Dessa forma, a verdade de cada um nem sempre é compatível com a verdade divina, a qual diz que os homens devem se amar e se preservar através da caridade e da humildade. E para isso não necessitam de manuais ou de fórmulas mágicas. Precisam apenas do bom senso de reconhecer as imperfeições que os atingem, e da força de vontade para eliminá-las, o que se traduz como amor próprio. Estarão assim amando Deus, ato que se constitui na meta prioritária de cada religião que deseja encontrar a verdade no Pai. Ai. Atravessar o fogo sem se queimar. Shida. A crise que atualmente atinge o planeta assume características múltiplas. Ela possui vertentes econômicas, sociais, psicológicas, políticas, religiosas, entre outras, porém é primordialmente de ordem moral. A Terra se encontra em estágio de degradação e de fortes incertezas por culpa dos próprios homens, que se rendem ao orgulho, à vaidade e aos elementos que renegam a prática da caridade e do amor. Deus é secundário nesse processo, rejeitado a planos inferiores pelo culto à personalidade de líderes com caráter duvidoso, bem como pela obsessão humana por dinheiro e por bens materiais. Tudo isso aumenta a distância entre ricos e pobres, poderosos e injustiçados. Como os pobres e injustiçados se constituem na enorme maioria, a crise os leva a lutar pela sobrevivência. É uma luta incomum, a qual verte para o desespero e este então para a irracionalidade. Os resultados são as agressões generalizadas e a violência desmedida. Sinal dos tempos. Sinal dos maus tempos. Os homens de bem correm perigo. A estrada da vida abriga riscos que antes eram tidos como improváveis. Como passar por ela sem serem vistos, se a humanidade é uma matéria? O segredo pode ser o óbvio: alcançar a paz do espírito. Calar ante as ofensas, rezar pelos que lhes ameaçam, olhar misericordiamente para os orgulhosos, estender as mãos para os necessitados, conceder palavras de esperança para os aflitos, aliviar a dor dos enfermos e, principalmente,
transmutar as próprias imperfeições. Como podem ver, a solução é óbvia. É o amor, a caridade, a retidão moral e humildade. O que Confúcio, Siddhartha Gautama, Zoroastro e Jesus deixaram de legado há mais de 2000 anos. A solução, pois, não é somente óbvia, mas também antiga e sempre atual. E a forma de caminharem por vias tortuosas e sinistras em segurança, porque estão com Deus e em paz com a própria consciência. É o meio de atravessar o fogo gerado pelas inconsequências humanas sem se queimar. Ciclos individuais. Swami Satyananda Giri. A vida na Terra se processa em ciclos. São períodos alternados de significativo desenvolvimento e de paz, seguidos de fases marcadas por dificuldades e conflitos. Esses ciclos, entretanto, não são válidos apenas para o planeta, mas também para cada homem individualmente. Embora cada um tenha fases diferentes dos outros, as quais não necessariamente coincidam com os ciclos terrenos. Esse tipo de verificação e análise é muito popular, sendo denominada de biorritmo. Assim, a Terra, cada homem, cada instituição, entre outros exemplos, possui um biorritmo próprio. Se nos prendermos aos ciclos de cada homem, verificamos que nas fases de progresso e de fartura existem preocupações egoísticas, forte diferença quanto aos problemas daqueles que se encontram numa fase desfavorável. Como se pensassem da seguinte forma: o mundo é feliz, tanto que estou bem e não necessito de ajuda. Acham que não necessitam, mas também não ajudam. Essa forma de pensar, caracterizada pela razão de que se estou bem então o mundo é ótimo, vale também para o contrário. É o comportamento real de pessimismo, que torna os homens mais humildes e solidários nos momentos difíceis. Caso em que pedem ajuda, quando se encontram nas fases desfavoráveis dos ciclos. O incompreensível, no entanto, é que após transitarem pelo desfavorável, voltando a ingressar nas fases de alívio, mais felizes, eles esquecem de novo o que representa passar dificuldades, e reativam egoísmo e indiferença. Isso tem fim. É preciso que cada homem lembre de fatores primordiais que a vida lhes ensina e se preocupe com o resto da humanidade como uma causa própria. Agindo assim, descobrirão fatos inusitados. Inicialmente, que as fases difíceis são ensinamentos para se tornarem mais humildes e solidários de forma permanente, e não apenas nos períodos difíceis quando se encontram vulneráveis. Por outro lado, vão perceber também que a grande maioria vive na Terra um ciclo permanente desfavorável, enfrentando pobreza, doenças e fome. Esses não podem se dar ao luxo de reciclarem comportamentos, porque estão sempre na miséria. Isso é um alerta para todos que não assimilam os ensinamentos que recebem nas crises. Elas ocorrem justamente para não cometerem novos erros. Essa é a forma de os tornarem mais humanos, crescendo espiritualmente e tendo a oportunidade de ajudarem permanentemente os eternos necessitados. São atos de caridade, que os torna capazes de descobrir a divindade no próprio ser, fazendo com que Deus se torne perene em vocês, e não apenas um breve período a ser esquecido. Pensar antes de agir. Marak. O caminho que conduz à elevação espiritual requer inúmeras providências quanto ao comportamento dos indivíduos. São tantas, que normalmente acabam caindo no esquecimento, quando mais se torna necessário executá-las. Lembrem a respeito de quantas instruções recebem no dia a dia. Elas se manifestam através do cotidiano, das palavras que ouvem ou pelas mensagens espirituais que recebem. Entretanto, nos momentos de dificuldades ou de ira, a maioria dos homens perde o controle e age a seu modo, o modo mais fácil, porém o menos recomendável. Expressam seus atos e sentimentos de forma inconsequente, como se nada tivessem aprendido o decorrer da vida. Fazem de um simples segundo marco de atitudes que podem comprometer o futuro deles ou de seus familiares. Basta um simples segundo, repito,
para que ocorra a destruição de uma vida, em termos morais ou mesmo físicos, através de gestos impensados. O exercício no que diz respeito às consequências dos atos deve ser, portanto, sábio. Deve ser criado o hábito de se agir com prudência em qualquer situação, pois nunca poderão adivinhar quando ela será extrema. E incorporando a sabedoria no agir, estarão tendo a tranquilidade de fazer com que aquele simples segundo se transforme numa eternidade de raciocínio. Parem o tempo para pensar, vocês são capazes de fazer isso. Essa é a forma de agir, incorporando os ensinamentos que Deus não cansa de enviar. Ela impede o arrependimento tardio, pois pode transformar momentos difíceis em gestos de paz, os quais serão motivos de autoestima e de amor ao próximo. Círculo vicioso. Bhavama Prabhuji. A prática da violência é função e causa da perda da razão. Pois a violência ocorre quando o homem, menosprezando a sabedoria, perde o controle mental e inconsequentemente parte para atitudes agressivas. Mas, ao mesmo tempo, a violência é causa da perda da razão porque, por mais bem fundamentado que alguém esteja, ele destrói todos os seus argumentos pelo fato de ter sido violento. Além disso, a violência atrai a violência. Cria-se, através dela, uma conexão de gestos e de sentimentos que plasmam o ódio e o desejo de vingança. E muitos, que nada tiveram a ver com os acontecimentos iniciais, acabam se envolvendo no decorrer do caminho, agravando a situação. Funciona como efeito multiplicador da insanidade. Por isso é importante o homem ser vigilante sobre seus próprios atos, sempre. Que pense muito antes de tomar atitudes agressivas, pois poderá estar acendendo o estopim de uma explosão desnecessária e inconsequente. Nas horas que sentirem estar perdendo a razão, pensem em alguém que amam. Nos filhos, na esposa, no marido, nos pais e, se for solitário no mundo, pense em você mesmo e em Deus, que sempre lhe acompanha. Controle seus impulsos negativos porque, desse modo, poderá estar evitando infortúnio para muitos. É o modo de ter razão no pensar e no agir. Iniciativa própria. Ariel. A grande maioria dos homens aguarda, através das religiões, a visão do caminho que devem seguir para chegar ao que denominam de paraíso celeste. Esperam, porém desconhecendo que a passividade os coloca cada vez mais distantes de seu objetivo. Precisam saber que Deus, respeitando o livre-arbítrio de seus filhos, não lhes indica o caminho que devem seguir. Eles é que precisam descobri-lo pela própria iniciativa. E quando isso acontece, então Deus os ajuda a nos seguir. É dessa maneira que o encontrarão. Mas não esqueçam que o ponto de partida é a vontade de eliminarem as imperfeições, começando a trabalhar para que o espírito espelhe a perfeição da alma, e não seja apenas a sombra desta. Então, Deus lhes orientará por serem merecedores, fruto do trabalho que executam, voltados para o amor e a caridade, em causa própria e de terceiros. Ainda sobre a guerra no Afeganistão. Hieratel. Se vocês pensam que a atual guerra é a solução de inúmeros problemas da humanidade, então estão enganados. Ela é apenas uma solução provisória, que ao mesmo tempo se torna a semente de outras dificuldades que estão para chegar. As recentes alianças estratégicas formadas no combate ao terrorismo são débeis e efêmeras. Elas estão pautadas apenas no interesse comum contra os que ameaçam pela agressão, porém com os governantes esquecendo de se unirem para aliviar a dor da pobreza e da fome no mundo. Tão logo o terrorismo se torne um mal menor, os interesses nacionais dos países que formam a aliança falarão mais alto, e novas disputas surgirão. Só que, a partir de agora, muitos interesses escusos estão fortalecidos em nome do combate ao terrorismo, mas eles se manifestarão nos próximos anos como novas ameaças à humanidade. Vocês hoje focalizam as dificuldades no Oriente Médio com maior preocupação, porém, na Ásia,
Estão surgindo polos decisivos de poder que causarão sérios problemas futuros. A Terra só conhecerá a paz quando os países e as nações deixarem de lado a concepção de alianças militares para, efetivamente, traçarem alianças em prol da humanidade. Isso inclui a destinação de verbas para o combate à fome e à miséria, bem como a formação de grupos internacionais que promovam o desenvolvimento numa esfera global, sem o lado político envolvido. Será quando, de fato, estarão criando alianças para a paz duradoura. Almas unificadas. Alpa. A importância da mulher na Terra está além da maternidade, representando peso respeitável no que tange a forma de encarar problemas de modo geral. Por serem mais frágeis fisicamente e, por conseguinte, mais expostas ao perigo, as mulheres possuem senso mais aguçado quanto à necessidade de se impedir a escalada da violência. Já os homens, por apresentarem maior força física, tendem a ser mais impulsivos na busca de soluções por modos mais agressivos. E como fica difícil convencer quem é frágil a ser violento, torna-se mais maleável convencer o forte a não ser violento, porém racional. Esse papel de convencimento da mulher é fundamental para o equilíbrio da vida. O que denota que, além de participar de modo imperativo no processo da criação através da maternidade, a mulher também é essencial no processo da preservação, através da racionalização das atitudes, embora não se trate de uma regra. E quando os homens abandonam a irracionalidade para aceitarem ponderações de paz e de compaixão, eles estão descobrindo a alma feminina, um pedaço da mãe natureza que Deus lhes concede. É o lado criativo e construtivo que se elege em detrimento da inconsequência destrutiva. E entenda-se como destruição não apenas o lado físico do problema, mas também os valores morais e espirituais. Assim, à medida que a mulher constrói, ela se torna forte, incorporando o pai criativo, enquanto que o homem, ao desprezar a violência física, incorpora a criatividade da mãe natureza. E ambos, homem e mulher, se tornam fortes pela paz e pelo amor, por descobrirem que a verdadeira força está em Deus. Sintonia. Xavier. Deus concede a seus filhos meios importantes para a autodefesa. São instrumentos capazes de afastar o perigo e atrair o bem e o progresso, sem que, no entanto, causem destruição ou infortúnios a outros irmãos. O mais apreciável de todos esses instrumentos é o pensamento. E através dele que poderão plasmar desejos de evolução, bem como se manterem afastados de agressões que os ameaçam. Porque conservando firme o polo positivo do pensamento, suas vidas serão direcionadas para a prática do bem e da caridade, porém, principalmente para o amor próprio. Pois essa é uma norma universal. Mantenha o pensamento fortalecido pela fé e pela confiança em Deus, e trabalhe na conquista do amor e da caridade. E quando olharem para trás, desejarão agradecer a Deus por terem passado por caminhos sombrios sem terem sido atingidos. O comando exercido pela mente é, portanto, o grande triunfo de cada homem na trajetória da ascensão espiritual. Saibam utilizá-lo em sintonia com Deus, realizarão conquistas notáveis. Respeito mútuo. Ramakrishna. Os homens continuam brigando por lugares em pedestais. Sentem a necessidade insana de receberem elogios, favores especiais e outras manifestações de apreço. Desejo que a briga traços inconfundíveis de vaidade e de orgulho. Visualizam apenas a conquista de bens e de títulos que lhes concedam poder, que usarão para aumentar ainda mais seu prestígio. O objetivo é continuar ganhando, muito mais do que na realidade necessitam, e quase sempre às custas de infelizes que ficam à margem da vida. Entre esses eternos descontentes, que não se conformam com muito o que já possuem, vocês encontrarão homens estigmatizados pela cobiça, os quais se apegam aos meios mais sombrios, como o crime e a corrupção, para alcançarem seus objetivos. No entanto,
Encontrarão também aqueles que foram contaminados pelo vírus da ganância, mesmo tendo consciência do que isso representa. Sabem que estão equivocados quanto ao comportamento que adotam, porém são vencidos por serem fracos no momento de reagirem, prosseguindo por caminhos que lhes provocam novos karmas. O principal ensinamento que devemos abstrair é que os homens não devem brigar entre eles, seja qual for o motivo, muito menos a cobiça, mas sim brigarem contra as próprias imperfeições. Pois esse é o verdadeiro conflito que os leva à paz de espírito. É identificarem as imperfeições e reconhecendo o quanto elas lhe perturbam, tomarem a decisão de eliminá-las em definitivo, ou seja, transmutá-las. Esse é o combate nobre da vida, o qual levará os homens a se respeitarem e amarem. Luta silenciosa. Catarina de Alexandria. Se todos soubessem o que representa viver no reino de Deus, estariam lutando para poderem estar junto ao Pai. Mas é preciso que interpretem devidamente o significado legítimo dessa luta, que não apresenta vencidos e vencedores, feridos ou angustiados, porque qualquer um que participar dela será vitorioso. Ela não é uma luta de competição, porque vocês não estarão disputando lugares para ficarem mais próximos de Deus, e tampouco ela poderá ser marcada pela política ou por alianças de força. Trata-se de uma luta individual, na qual cada homem depende exclusivamente da própria força de vontade. Serão batalhas silenciosas contra o ego. Serão momentos de reflexão na identificação das imperfeições do espírito, sem que os outros disso precisem saber. Serão conversas íntimas com a própria consciência, na busca de conselhos que lhes indiquem quais caminhos devem seguir para atingir o Pai. Será uma luta solitária, profundamente solitária, mas que durante a qual, paradoxalmente estarão sempre acompanhados. Porque à medida que ela se desenvolve, estarão sentindo cada vez mais forte a presença de Deus. Descobrirão que podem também dialogar com Ele, tendo a consciência como fundamento do livre-arbítrio. Essa é uma luta que não terá fim, porque vida é luta, e vida é eternidade. Porém, uma luta que será sempre vitoriosa, e cada vez mais amena e gratificante. Pois estarão descobrindo que o reino de Deus sempre esteve dentro de vocês mesmos. Dividir o aprendizado. Caterita e Caquita. Os homens que desejam evoluir espiritualmente, ao seguirem os preceitos deixados por Jesus Cristo, estão trabalhando pelo próprio bem. Estão conscientes de que a evolução lhes trará tão almejada paz de espírito, pois sabem que esse é o prêmio recebido por aqueles que, incansavelmente, procuram por Deus. Mas estejam também conscientes do que representa a ascensão espiritual. Ela não se constitui apenas numa conquista particular. Ela precisa ser dividida, deve ser anunciada como uma boa nova, que está ao alcance de todos que tenham fé e amor no coração. E esse é um papel que lhes cabe, o de chegar até Deus e divulgar o quanto é recompensador o trabalho para conquistar a luz. Portanto, quando lutarem pelo próprio progresso espiritual, lembre-se de que estão também trabalhando por uma humanidade melhor. Aprendam e ensinem. Pois o seu exemplo, e a força que adquirirem pela razão plena, poderão ser canalizados para irmãos que ignoram os passos da evolução. É uma causa individual, que se estende na forma de amor para a humanidade carente de fé. Justiça terrena e justiça cósmica. Ana. Poucos homens na Terra têm noção exata do que é justiça. Na realidade, ela possui duas vertentes, uma cósmica e outra planetária. A vertente cósmica é aquela dirigida por Deus, a qual é dimensionada no que cada homem merece em função de encarnações anteriores. É uma justiça infalível, perfeita sob todos os aspectos e sobre a qual nunca poderão tecer críticas fundamentadas. Pois se estão sofrendo algum mal é porque o merecem, fruto do que fizeram em outras vidas. Trata-se, portanto, do enfoque kármico da justiça, destinado ao aprendizado dos homens. Por outro lado,
A vertente planetária é a justiça dos homens, que por ser essencialmente imperfeita, acaba por cometer as maiores injustiças. Daí a fome, a miséria, as guerras e outros infortúnios que vocês testemunham diariamente, porém que servem para o desempenho kármico educativo daqueles que precisam passar por tais provações. E é através dela que a justiça divina se processa. Por conseguinte, nunca odeiem e tampouco desejem vingança contra aqueles que lhes causam ou causaram o mal e que deverão muito sofrer no futuro. Saibam se defender e procurem afastar-se do perigo que eles possam representar, mas não odeiem. Pois graças às injustiças deles é que vocês estão sendo educados e aprendendo. Assimilem então esses ensinamentos e agradeçam a Deus por ter lhes concedido a justiça, mesmo que ela tenha se processado através da insensível injustiça dos homens. Sol. Débora. É do conhecimento de todos que sem o Sol não haveria vida na Terra. Mais do que uma fonte de energia física, a luz solar é de fundamental importância para a dinâmica do espírito, que se nutre do prana, do foat e do kundalini para a manutenção satisfatória do processo evolutivo. Trata-se de uma síntese perfeita de integração, que conduz o homem à ascensão espiritual, tendo como base a matéria. O ser inteligente, mas que é realmente inteligente, quando encarnado vive da matéria para o espírito, e a luz solar é a primordial nessa sequência. Mas se vocês meditarem mais, poderão verificar que o Sol é uma pequena representação de Deus. É inatingível fisicamente para os homens, mas os toca diariamente com sua luz, e penetra em seus corpos e espíritos com as energias da vida. Sua luz é tão intensa que pode cegar, porém é a luz que os homens necessitam para enxergar. Tal qual o Pai Celestial, ele é o centro da vida, sem o qual não haveria humanidade. Quando virem ou sentirem o Sol, lembre-se de Deus, e lhe agradeçam por ser tão bondoso. Agradeçam pela vida e pela luz, as quais lhe possibilitam serem homens inteligentes, que farão da matéria o veículo de que necessitam para conquistas sublimes pela evolução espiritual. Realidade. Dom Bosco. A prática da caridade muitas vezes exige atitudes nem sempre agradáveis. Descobrir o sofrimento alheio desperta a realidade de um mundo latente, que em geral não é visitado por aqueles capazes de contribuir para uma vida melhor. Encontrarão a doença, a fome, lugares lúgubres, acenos carentes de compaixão, o silêncio abafando a dor e a necessidade premente de um sinal enviado por Deus. Precisarão sujar as mãos e até receberem a ingratidão de muitos que já cansaram de esperar. Mas, ao se prestarem para doar e ajudar, também encontrarão cenários singelos e pueris. Através dos olhos dos necessitados vislumbrem a esperança e a fragilidade de quem recebe um lenitivo. Vejam o alívio de quem sacia a fome, ou a alegria despertar nos rostos sofridos. Notem o conforto de quem se sentiu lembrado e atendidas as preces. Recebam o sentimento de amor e as orações daqueles que lhes serão agradecidos. E vocês saberão que são capazes de atitudes mais do que gratificantes. Pois encontrarão em seu interior o que o Pai já faz por vocês todos os dias. Batalha Sacrada. Emmanuel. A humanidade tem por hábito promover inversão de valores. A guerra, que deveria ser um absurdo momento de exceção, e preferivelmente nunca acontecer, passou a constar como evento obrigatório na agenda de cada geração. É como se a história se repetisse, de modo angustiante, para todos aqueles que conhecem de perto a guerra e valorizam a paz. Na realidade, os homens estão sempre em guerra. Em casa, no trabalho, em relação aos vizinhos e até mesmo contra si próprios. A intolerância impera e o amor é substituído pela altivez. A prática da caridade é vista como fraqueza e a religiosidade uma atividade de ignorantes que não sabem viver. Pobres os sábios que pensam dessa forma. Porém, se fossem mesmo sábios, não haveria mais guerras. Eles se entregam a batalhas inglórias.
aquelas que não têm vencedores ou vencidos, porque todos perdem. Mas a grande guerra que deve ser declarada é a que precisa ser despertada em cada homem. A guerra implacável contra as imperfeições, arrogância e contra tudo que contraria os princípios divinos tão difundidos através da história. Os homens podem escolher, então, em qual guerra desejam participar. Aquela em que serão sempre perdedores, contra seus irmãos, ou a que sempre serão vitoriosos, por derrotarem o próprio ego e as imperfeições. Que Deus lhes conceda a sabedoria necessária, para que o livre-arbítrio seja iluminado pelo bom senso. Desigualdades e desequilíbrios. Horus. Existe na Terra uma acentuada desigualdade entre o crescimento material e a evolução espiritual. Esses dois tipos de desenvolvimento, que alavancam a humanidade, possuem movimentos defasados, que alteram significativamente o equilíbrio no planeta. A espiritualidade, que devia ser a tônica da força do homem, capaz de ajudá-lo a vencer suas imperfeições, é deixada em segundo plano, sendo amplamente suplantada pelo ego. Por outro lado, os bens materiais passam a receber maior atenção, em comportamento justamente embalado pelo ego, que ativa a vaidade numa competição desumana, com retórica de pseudo-progresso. Sendo assim, o crescimento material cresce de forma acelerada, não sendo acompanhado devidamente pela evolução espiritual, em movimentos que na prática deviam ser, no mínimo, equalizados. O resultado disso é que o homem se vale de instrumentos materiais avançados sem ter a capacidade espiritual de utilizá-los de modo sensato. Daí as frequentes agressões ao meio ambiente, disponibilidade constante de ferramentas de destruição, ambição inconsequente, diferenças sociais arraigadas, racismo e interpretação espúria dos valores religiosos. O homem faz, e reafirma, tudo o que não devia fazer. E as consequências disso não são tão imprevisíveis assim. Portanto, preparem-se. Preparem-se para os tempos que virão, em que as variações climáticas não serão tão equilibradas quanto antes, e as agressões em larga escala não serão tão localizadas geograficamente quanto eram. Peçam a Deus que os ajude, que os abençoe. Mas sejam dignos do que estão pedindo a Ele, promovendo uma intenção irreversível reforma interior em seus espíritos. Sejam fortes quanto a isso e, com a ajuda de Deus, serão fortes lambem para atravessarem as dificuldades futuras. Oração. Joana Diari. Pai, em seu eterno amor e caridade permita que sua luz se abata sobre a minha mente, para que eu possa tomar a decisão correta sobre a dúvida que me aflige. Sei, Pai, que sou imperfeito e por isso lhe peço que mostre o melhor caminho para trazer a paz que necessito, bem como a paz para todos aqueles que me cercam. Assim seja. A demora ensina. Jonas da Jordânia. Muito se tem falado sobre a paciência e poucos homens desejam ouvir a respeito. Ouvem, mas não incorporam os ensinamentos, como eles não lhes fossem dirigidos. Continuam a agir do modo como lhes convém, perdendo inúmeras oportunidades por não terem a humildade e a sabedoria de saber esperar. Em seu mais estrito senso, a pressa não é apenas inimiga da perfeição, ela é, principalmente, avessa à razão. Quem lhes garante que os objetivos que não atingiram hoje seriam o melhor para suas vidas? As bases seriam sólidas? Ou estariam construídas sobre os pilares da dúvida e da ansiedade? Pensem a respeito de como poderiam ser frágeis. Saibam que se tiverem confiança em Deus e força de vontade, poderão transformar os insucessos presentes em ensinamentos, construindo o êxito que almejam. Pois o período de espera é uma escola destinada a formar bem-sucedidos. Não vejam a demora em atingir seus objetivos apenas como provação. Vejam-na muito mais com os olhos da confiança, de que Deus está lhes concedendo bases resistentes para um futuro de vitórias duradouras. Meditem e confiem,
pois nunca se sentirão abandonados pelo Pai quando plantarem as sementes da razão. Caminhos diversos. Kalel. O homem tem compromisso irreversível com o progresso e o conhecimento. Caso contrário, estaria estigmatizado a viver na ignorância, padecendo em círculos viciosos, sem encontrar a luz reveladora dos caminhos da evolução. Eu disse caminhos, porque eles são muitos. Deus, sabendo das dificuldades inerentes a seus filhos, concede-lhes diversas alternativas para alcançarem o aperfeiçoamento espiritual. Ele não lhes abre a porta do acaso para progredirem. Oferece-lhes, na verdade, uma gama de opções, entre caminhos que variam pela extensão e pelas dificuldades existentes na trajetória. Mas se cada um se preocupar com a própria evolução, através do estudo sistemático, da meditação e da autocrítica, terá a inteligência de escolher os caminhos mais brandos, abunados pela suavidade das vibrações divinas do mérito. E se Deus lhes concede o direito da escolha, então por que sofrerem? Comecem hoje, não adiem suas decisões. Tenham a firmeza e o compromisso próprio de seguirem por caminhos que lhes proporcionem a visão da luz acalentadora. E tenham a certeza de que encontrarão a paz que almejam. Influência. Lamorai. Já aconteceu com você de estar tranquilo e, subitamente, recordar de acontecimentos que lhe causam revolta em relação a pessoas de seu convívio. E toda a tranquilidade desaparece, sendo substituída por sentimentos de rancor e de animosidade. Tenho a certeza que sim, e não foram poucas as ocasiões em que isso ocorreu. A sequência desses fatos, em geral, conduz a discussões e a outras atitudes desprezíveis. Quando a tempestade passa, se olhar para trás, irá perceber que perdeu tempo não chegando a lugar algum. E ainda comprometeu a própria saúde e a de outros. O mais grave, é que ficam assentadas as bases para novos conflitos no futuro. Esse tipo de acontecimento está muito associado à presença de irmãos desencarnados, sem luz, que se aproveitam de pontos vulneráveis como esses para promoverem brigas em ambientes tranquilos. Eles se divertem vendo a ira de cada um, e ainda podem levar até agressões no plano físico. Mas se você deseja culpá-los por isso, está equivocado. A maior responsabilidade é de quem lhes dá ouvidos. Pois você, através do livre-arbítrio, concordou em levar adiante o pensamento irracional de forma inconsequente. Portanto, quando se sentir atraído pelo mal, o afaste de sua mente. Mantenha a tranquilidade através de bons pensamentos, e verá que as animosidades são dispersadas pela sabedoria do amor. Deus conhece todos. Lanto. É comum, durante períodos de provações, muitos afirmarem que Deus os está testando. É preciso interpretar bem o sentido de teste nesse caso. Seria uma incoerência dizer que, aquele que os criou e conhece todos os detalhes de suas vidas, ter dúvidas a respeito de seus sentimentos a ponto de precisar testá-los. Por justamente saber o que precisam para evoluir, é que Deus lhes concede a aprovação. É a forma de aprenderem a ter atitudes dignas e honradas, uma vida dedicada a práticas do amor e da caridade. A aprovação nada mais é do que um rol de ensinamentos destinados àqueles que pediram ajuda ao Pai, quando sentiram que precisavam se afastar do caminho do erro e da insensatez. Portanto, lembre-se de que Deus não lhes testa no sentido clássico da palavra. Ele já os conhece o suficiente. Ele apenas lhes envia as obrigações necessárias para que aprendam, pelo próprio esforço, a conduzirem suas vidas no rumo da evolução. Meditar. Lao Tzu. Muitos pensam que o ato de meditar se trata de perda de tempo. Esquecem que ao pensarem a esse respeito já estão meditando. Pois a meditação é uma forma de dirigir o pensamento para temas variados, de forma que possam interpretar esses temas a partir de reflexões íntimas. É como conversar com você mesmo, com sua consciência.
E o resultado decorre do livre-arbítrio de aceitar ou não o que surgiu desse diálogo interno. Assim, simples pensamentos reflexivos ou contemplativos já se constituem em meditações, mas nem sempre o suficiente para permitir que a razão argumente. Ou por outra vertente, que o sentimento se manifeste. Ou, sob outro ponto de vista, que sua vontade tenha a chance de se expressar na formação e na concretização do que pode ou não ser importante na sua vida. Ao meditarem, estão procurando o equilíbrio básico entre os parâmetros que lhes ajudarão a viver. É o fortalecimento do espírito desde que procurem encontrar a verdade, principalmente quando esta seja em detrimento do próprio ego. Porém, o estágio máximo da meditação é quando você consegue conversar com Deus. Conversar com Deus, essencialmente quanto à autocrítica. É o momento de reflexão que lhe permite, de modo honesto, descobrir suas falhas e imperfeições. E esse diálogo tão íntimo será mais completo quando aceitarem que precisam transmutar suas deficiências espirituais. Tenha certeza de ser alguém feliz, quando for capaz de se tomar o filósofo de seu próprio ser na busca da luz divina. Pois estar abnegando a mentira e a falsidade, em benefício da sua reforma moral. Meditem e conversem com Deus, pois Ele lhes ajudará a preencher o seu espírito com a verdade regeneradora. Estejam em paz. Estar com Deus. Masaia. O dever, que cerca o trabalho de auxílio espiritual, é uma das mais louváveis atividades da vida. Ele está inserido de modo afável em nossa consciência, constituindo-se numa benesse que o Pai concede para o desenvolvimento moral da humanidade. Trata-se da obra digna daqueles que, humildemente, desejam aprender e elevarem-se através da doação, sendo recompensados pelo que existe de mais aprazível em nossa essência, o sentimento de estar permanentemente com o divino. A dedicação a essa tarefa provoca então a descoberta de que, mais do que um dever, o caminho da espiritualidade é o alento da alegria de existir. Carência recíproca. Moura. A minha carência de amor é recíproca de vocês, pois dessa forma meu trabalho sempre terá sentido junto ao Pai. O verdadeiro poder. Moura. A busca pelo poder se tornou, nos últimos tempos, a prioridade de muitos que almejam vencer na vida. O sucesso profissional e o êxito social não mais se configuram como suficientes, tendo em vista que não caracterizam necessariamente a circunstância da dominação. A caminhada da subida passou, então, a ser no direcionamento de pedestais, onde o orgulho, a vaidade e a arrogância tomam conta dos pretensos bem-sucedidos. Essa batalha, por domínio e superioridade, leva os homens a extremos. Familiares se digladiam, traições ocorrem e a corrupção impera. A sexualidade supera qualquer atributo moral. Leviandades são exercidas como atos normais de uma competição sadia. Grandes opositores do autoritarismo se tornam pequenos ditadores, em suas casas ou nos ambientes de trabalho. Cometem injustiças e humilham. As amizades são meros jogos de interesse, dissolvendo-se com a mesma intensidade com que se constituem. Falsos parceiros se iludem e comercializam a própria honra, renegando a atitudes desprezíveis que os enchem de vergonha quando descobertos. E a destruição dos opositores é vista como a solução daqueles que desejam sobreviver. Toda essa degradação ocorre por um período efêmero de poder. Um poder fictício. Um poder que não é capaz de conviver com a lealdade ou contar com apoio sincero nos momentos difíceis. Ele leva à solidão. Não consegue vencer doenças ou impedir a morte física que um dia virá de modo irreversível. Um poder que é tão instável quanto a moral daqueles que o detêm. Um poder que, na realidade, inexiste. O verdadeiro poder não está nas mãos dos homens. O poder legítimo é aquele que decorre da capacidade do homem entender o que Deus espera dele. É o poder que deriva exclusivamente do Pai Celestial, que nos empresta à medida que usamos nossa inteligência no crescimento espiritual.
Ele está em nível da nossa evolução moral e consegue superar grandes obstáculos na vida, inclusive a morte do corpo. Ele sobrevive infinitamente em nossa essência sob a forma de energia contínua. Ele é sábio e regido pelas normas do amor e da compaixão. Ele não oprime, mas liberta. Ele não destrói, mas edifica.